Bíblia em 2 Reis, capítulo 7. Eu queria convidar você para compartilhar com o visitante aí a leitura da palavra de Deus, no celular ou então na Bíblia física. 2 Reis, capítulo 7. Nós vamos ler do texto, do versículo 1 ao versículo 15. Melhor, capítulo 7, de 1 a 20, que é o texto todo. Vamos fazer a leitura desse texto. Eu queria que você participasse dele responsivamente. 2 Reis, capítulo 7. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por estas horas haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Ora, 4 leprosos estavam à entrada da porta e disseram uns aos outros: para que ficamos nós sentados aqui até morrermos? Ler o texto e vocês vão repetir a última fala desse texto, versículo 4. A fome na cidade e... Vocês vão ler, então vou ler de novo. Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e... Se ficarmos sentados aqui também... Se eles nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente... Levantaram-se, pois, ao crepúsculo para irem ao arraial dos Sírios. E chegando eles à entrada do arraial, eis que não havia ali ninguém. Que se levantaram e fugiram ao crepúsculo, deixaram suas tendas, seus cavalos, seus jumentos, isto é, o arraial tal como estava, e fugiram para salvar as suas vidas. Disseram uns aos outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, agora e anunciemos a casa do rei. Assim chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. Então um dos servos respondeu dizendo: tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro. Eis que eles estão como toda a multidão dos israelitas, que ficaram aqui de resto, e que se veem extenuados. E enviemo-nos e vejamos. Vocês... E foram após ele até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de objetos que os sírios, na sua precipitação, tinham lançado fora. E voltaram os mensageiros e anunciaram o rei.
rei pusera à porta o capitão em cujo braço ele se apoiava, e o povo o atropelou na porta, de sorte que ele morreu, como falara o homem de Deus, quando o rei descer a ter com ele. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso acontecer? E ele dissera: eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. Quero pensar com você no tema esperança na crise. Querido, você pode passar até 40 dias sem se alimentar. Pode ficar 3 dias sem beber água. Pode ficar 8 minutos sem respirar. Mas não pode viver sem esperança. Viver sem esperança é sepultar a própria vida. A palavra de Deus nos diz que a cidade de Samaria estava cercada pelos sírios. E o interessante é que esse cerco durou 3 anos. 3 anos cercados pelo inimigo. O interessante é que nada foi feito. Eu penso que mesmo que o povo estivesse cercado, diz a Bíblia, eles não temeram a Deus. E aquele cerco tinha um propósito. O propósito de levá-los a voltarem para o Senhor, porque eles se haviam distanciado. Mas mesmo passando aquele sufoco, não buscaram, não se arrependeram, não se quebrantaram diante de Deus. Na verdade, ninguém fez nada. Os dias foram passando, a situação cada vez mais pior e ninguém fazia nada, absolutamente nada. A Bíblia diz, meus irmãos, que um abismo chama o outro. E o texto bíblico vai nos afirmar que no primeiro ano de Samaria cercada, eles confiaram nas suas capacidades. E não é assim? Quantas vezes vivemos as crises da vida e nós levantamos a cabeça e empinamos o nariz e dizemos, deixa, eu vou dar conta. Eu já saí de outras situações, eu vou também sair dessa. Eu estou tranquilo, eu posso, eu aconteço, eu faço. Samaria estava assim. Mas aí vem o segundo ano. E no segundo ano eles começam a se apegar às esperanças. É possível que alguma coisa diferente aconteça. É possível que algum livramento venha. Começaram a buscar as esperanças. E no terceiro ano, aí eles partiram para as improvisações. Porque aí já não tinha mais comida. Aí já não tinha mais possibilidades. Aí a água já estava acabando. Aí a situação foi ficando cada vez pior. Era mais ou menos o Brasil de hoje. Nós vamos dar o nosso jeitinho. Só que jeitinho não resolve situações como esta. A palavra de Deus fala que as cenas que viveram o povo de Samaria eram assustadoras. Primeiro, pela elevação do custo de vida. Diz o texto bíblico que o desespero chegou e uma cabeça de jumento ficou do preço de um caviar. Quem aqui já comeu jumento? Difícil achar uma pessoa que ame comer jumento. Agora você imagina uma cabeça de jumento no preço de um caviar. Você imagina como que a situação está. Mas o pior não era esse. O pior era os que comiam estercos de pombos. Aí era pior ainda, cocô de pombo. Tinha gente naquela cidade que estava se alimentando de esterco de pombo. E não era barato. Era muito caro. E as pessoas tinham que pagar por isso. E o preço do esterco de pombos chegou a preços absurdos naquela cidade. Mas aí a situação começou a se agravar, porque tinha gente que não tinha grana. E aí, então, 2 mulheres tomam uma decisão absurda. É o desespero humano tomando conta da vida das pessoas. Elas tomam a decisão de matar os seus filhos e comerem os seus próprios filhos. E quando elas partem para esse canibalismo, quando elas começam a viver isso, e então uma delas se recusa a matar o filho, uma matou, elas comeram, a outra tinha que matar agora, e ela se recusa, e então ela foi reclamar ao rei. E quando ela vai reclamar ao rei, o rei estava completamente sem nenhuma perspectiva. Não havia no coração daquele rei nenhuma palavra, nenhuma mensagem. Ele não tinha nada para oferecer. Pelo contrário, em meio àquela crise, ele acusou o profeta Eliseu de ser o causador da crise. E ele disse, hoje mesmo a cabeça de Eliseu vai sair do lugar por causa de tudo isso que está acontecendo. É assim.
é a pessoa sem perspectiva, sem Deus, sem esperança. Jorão viu naquela desgraça a oportunidade para culpar alguém, menos ele. Ele viu naquela desgraça a oportunidade de apontar o dedo para alguém, menos para ele. Ele viu naquela oportunidade a oportunidade de colocar alguém exposto, menos ele. E às vezes na crise é assim. Nós culpamos o governo, nós culpamos as pessoas, nós culpamos o empregado, o empregador, nós culpamos tudo, mas não olhamos para nós. Não colocamos o espelho na nossa frente. E é interessante a maneira como Deus tem para resolver crises. A Bíblia fala que na hora desse momento difícil para aquele povo, para aquela nação, Deus escolheu alguns tipos de pessoas. E quem foram as pessoas que Deus escolheu naquela hora para dar uma solução àquela crise? Quem foram essas pessoas? A primeira coisa que a Bíblia nos diz é que Deus escolheu os que não tinham nada. Preste atenção nisso. Deus escolheu os que não tinham nada. Quantos leprosos haviam naquela época? Segundo os historiadores, as comunidades de leprosos que viviam fora da cidade, porque não podiam viver dentro, legalmente falando, e a Bíblia fala que os leprosos tinham que viver fora da cidade. As comunidades de leprosos giravam em torno de 450 a 500 pessoas. Era o mínimo que tinha. Então eles viviam próximos da cidade, porque os seus familiares estavam nas cidades, mas eles não podiam conviver com eles, e pelo contrário, a uma certa distância eles tinham que dizer: sou leproso, não se aproxime. Era um estigma que eles tinham neles. Mas a palavra de Deus não fala de 500 leprosos. A palavra de Deus não fala de 400 leprosos. A palavra de Deus não fala de 300 leprosos. A Bíblia não fala de 100, nem de 50. A Bíblia fala de 4. Provavelmente todos os demais morreram de fome. E só tinha 4. E o que os 4 tinham? Nada. Não tinham dinheiro no bolso. Não tinham diplomas, não tinham medalhas, não tinham nada. Tinham roupas rotas, rasgadas. Eles praticamente não tinham nada, absolutamente. Quem são as pessoas que Deus vai usar? Não são os heróis. Não são os artistas de Hollywood. Não são os caras legais da TV Globo. Não são os poderosos. Não são as pessoas. Mas Deus vai surpreender com aquelas pessoas que não tinham nada. É impressionante como Deus é especialista em usar pessoas que não têm nada. Lá em 2 Reis, capítulo 4, fala que tinha uma viúva que não tinha nada. E como Deus usou a viúva que não tinha nada para suprir a sua casa, para pagar as pessoas a quem o marido dela devia e para viver do resto. Porque Deus supriu a vida dela. A viúva não tinha nada. Mas não é o único caso. Deus também vai usar uma viúva de Serepta para suprir a necessidade de um profeta dele chamado Elias. E Elias chega ali, diz o texto bíblico, a viúva está pegando os últimos gravetos para fazer o último bolo para morrer. E é aquela viúva que não tem nada que vai suprir Elias, que vai suprir a sua família, o seu filho e também vai viver da abundância de Deus. Mas no Novo Testamento tem uma multidão de quase 10 mil pessoas. E tem um rapaz que tem um lanche. E o lanche para aquele rapaz é nada. E quando alguém chega e diz: Jesus precisa do seu lanche, ele diz: está aqui, mas isso não é nada para essa multidão. Um dos que chegam a Jesus e diz: olha, tem um rapaz aí que tem um lanche, mas isso não é nada. E como Deus é especialista em transformar os nadas em tudo, e ele pega o nada daquele rapaz e alimenta 10 mil pessoas. Quem é que Deus vai usar para solucionar as crises? Os que não têm nada. Talvez essa foi a condição que você chegou aqui nessa noite. Pastor, eu não tenho nada para resolver o meu problema. Eu não tenho condições, eu não tenho grana, eu não tenho condição espiritual, eu não tenho condições emocionais. Pastor, eu estou um farrapo, eu estou como aquele leproso, eu não tenho nada. Então é você que Deus está de olho nessa noite. Porque Ele trabalha com esse tipo de pessoa que não tem nada. Mas eu olho para esse texto e eu descubro que Deus também usa aqueles que têm coragem de enfrentar os seus medos. Não pensem vocês que aqueles homens não tinham medo. Tinham, mas eles tinham coragem. Em contraposição ao medo, tinham coragem. A Bíblia diz que eles se dispuseram a enfrentar uma realidade dura. Qual era a realidade dura que eles tinham que enfrentar? A morte, a iminência da morte. O texto bíblico fala que eles repetiram 3 vezes: morreremos, morreremos, morreremos. Por isso que eu interrompi o texto na hora da leitura e mandei vocês lerem. Se ficarmos na cidade, qual foi a palavra deles? Morreremos. Se ficarmos do lado de fora, qual foi a palavra deles? Morreremos. E se formos ao arraial dos sírios, morreremos. Você já pensou?
O médico chegar para você e dizer, você tem 3 opções. Qual? Primeira, morre. Segunda, morre. Terceira, morre. E aí? Qual das 3 você quer? Muitas vezes essa é a única opção que nós temos. E a opção daqueles 4 homens era morreremos, morreremos, morreremos. Eles não sabiam outra palavra, não sabiam conjugar outra palavra. Era esse o verbo, morrer, morrer, morrer. A perspectiva era essa. O texto bíblico fala, mas ao invés de falar, já que vamos morrer, vamos sentar no chão e vamos esperar a morte com a boca cheia de dentes. Como diz o cantor. Mas não foi essa a perspectiva daqueles homens. Eles não disseram, já que nós vamos morrer, vamos sentar aqui, vamos aceitar, vamos ficar assim mesmo. Não, diz o texto bíblico que eles saíram da inércia. Então eles se dispuseram a fazer algo para enfrentar aquela derrota que estava diante deles. E como é que se enfrenta a derrota que está diante de nós? É saindo do comodismo. Aí eu me lembro daquele time de futebol, nome esquisito, chamado Alcorcón. Nome doido. Esse time do futebol tinha que enfrentar o Real Madrid pela Copa do Rei da Espanha. E esse time de futebol era a zebra. Era aquele time que entra no campo e você diz, vai perder. E é interessante que esse time de futebol entra em campo como os 4 leprosos. Nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Aí eles já disseram, já que vamos morrer, vamos dar tudo contra o Real Madrid. Ganharam e desclassificaram o Real Madrid. É assim. Às vezes, quando a perspectiva toda está contrária, aí é que vem a disposição no nosso coração. E quando nós aceitamos essa disposição no nosso coração e acreditamos que somos capazes, aí Deus faz um milagre acontecer. Talvez você esteja crendo nisso, que as suas 3 opções são as piores possíveis. Mas eu quero dizer que Deus é capaz de reverter isso na sua vida. Você crê nisso? Se houver coragem no seu coração. Coragem vai determinar o agir de Deus na sua vida. A coragem humana aliada ao poder de Deus, aí muda tudo. Como Davi, que não tinha medo do leão, que não tinha medo do urso e que não teve medo de Golias. Davi não encarou um leão porque achava que ele era melhor do que o leão, não. Mas ele disse assim, bem, se você vem, eu vou tentar. Eu vou me encher de coragem. Deus o capacitou e ele venceu o leão. Ele venceu um urso e ele venceu um gigante, que era considerado invencível. Que tipo de pessoa Deus precisa? Os que não têm nada, os que têm um mínimo de coragem, mas Deus também precisa de pessoas que assumem riscos, que estejam dispostas a assumir riscos. Meus irmãos, ir naquela missão era uma missão kamikaze. Ir para o Arraial dos Sírios era uma missão suicida. Ir para o Arraial dos Sírios era, no mínimo, assumir riscos. E eu quero dizer que o cristão é o projeto de Deus para assumir os riscos na terra. Quando a Isabel orou aqui, ela disse assim, Senhor, dá a eles a capacidade, inclusive, de enfrentar a morte. É verdade. Cristão tem que estar disposto a tudo, porque a palavra de Deus diz isso. Quando nós, então, estamos dispostos a entrar no projeto de mudança, nós temos que estar prontos a ser a resposta de Deus para o mundo, a esperança de Deus para o mundo, a mudança de Deus para o mundo. Isso implica em riscos? Sim. Quais eram os 3 riscos que aqueles 4 tinham que enfrentar? Primeiro risco, de morrer. Segundo risco, de piorar a situação para eles. Terceiro risco, de fracassarem na sua missão. Irmão querido, às vezes a missão é assim. Deus nos impõe uma missão, nos delega uma missão, mas a missão tem riscos. E riscos altos. Quantos missionários foram para o campo e deixaram lá seus filhos? Quantos missionários foram para o campo e a sua esposa foi sepultada lá, ou eles mesmos voltaram adoecidos? Porque a missão inclui riscos. Esses homens corriam riscos, e Deus precisa de homens e de mulheres que estejam dispostos a assumir riscos. Deus não precisa de covardes que fiquem no barco dizendo, Pedro, cuidado, Pedro, o vento está forte, Pedro. Não, Deus precisa de pessoas que sejam dispostas a andar sobre as águas, assumindo os riscos e indo em direção ao Senhor. O texto bíblico nos fala ainda que tipo de pessoa Deus precisava para ajudar a resolver o problema daquela crise. Pessoas que pensam e que agem. Nós temos muita gente na igreja que pensa, muita gente na igreja que reflete, mas muito poucas pessoas na igreja que agem. Perceba que a situação daqueles homens, eles ficaram pensando, bem, então nós vamos, beleza, nós vamos. Mas eles não ficaram só no nós vamos, eles agiram.
Um deles deu a ideia, olha, nós já pensamos e nós vamos de noite, no finalzinho da tarde. Não era melhor ir amanhã cedo? Nada disso, nós vamos agora, no finalzinho da tarde. E no finalzinho da tarde é o horário melhor, é essa hora que nós vamos. Não vamos esperar amanhã, vamos no finalzinho da tarde. Era exatamente a hora que Deus estava colocando em fuga o exército sírio. Era na hora, parece que eles ajustaram o relógio com Deus. Deus botou em fuga o exército sírio exatamente no crepúsculo da tarde. E era exatamente no crepúsculo da tarde que eles estavam se levantando para ir. Porque eram homens que pensavam e agiam. Será que Deus está esperando isso de você também? Que você saia das suas elucubrações mentais? Que você saia dos seus devaneios e coloque o pé na estrada? Porque às vezes a gente só pensa. A gente quer um Brasil melhor, mas a gente não põe o pé na estrada pelo Brasil melhor. A gente quer a salvação da pessoa do lado, mas a gente não põe o pé na estrada por ele. A gente quer a bênção para a nossa cidade, mas nós não colocamos o pé para a bênção da nossa cidade. Nós queremos que a igreja prospere, mas a gente não põe o pé para que a igreja prospere. Não adianta eu ficar só naquela ideia, pensando e não realizar nada. É interessante a ação simultânea de Deus e dos leprosos. Enquanto os leprosos estão indo no crepúsculo da tarde, Deus está afugentando. Parece que Deus potencializa os passos deles. Enquanto eles dão os passos com aquelas sandálias rotas, praf, lá, em direção, Deus está potencializando. Sabe por quê? Porque o som que os sírios ouviram não era o som da sandália dos quatro. Qual era o som? Era o som de um exército marchando. Então Deus potencializou as pisadas deles, Deus potencializou a caminhada deles para que o exército lá ouvisse outro som. Através daquele som mínimo, Deus amplificou o som e afugentou o exército inimigo. Será que Deus também quer afugentar o inimigo através dos seus passos? Será que Deus também quer afugentar o inimigo através da sua atuação? Será que Deus também quer afugentar o inimigo através da sua fé, que pode ser pequenininha, que pode ter um grupinho pequeno, uma equipe pequena, mas será que Deus é capaz de ampliar esse volume e afugentar o exército? Claro que é. Ele é capaz de tudo. O que Ele quer é que você pensa e acha. Eu olho para esse texto e eu descubro aqui também que Deus quer que Deus usa pessoas, né? Não só que não tem nada, não só que tem coragem, não só que assumem riscos, não só que pensam e agem, mas Deus também usa pessoas que têm um coração voltado para o outro. Perceba, aqueles homens chegam ali no arraial sírio. Diz o texto bíblico que quando eles chegam ali, não tem nada lá. Todo mundo havia fugido. O cavalo ficou para trás, o camelo ficou para trás, os pertences ficou para trás, tudo ficou para trás. Porque eles saíram correndo desesperados. E me chama a atenção o que eles fizeram na hora que eles chegaram lá. Diz a Bíblia assim, diz o texto bíblico, que chegando, pois eles, os leprosos, entraram no arraial, e entraram numa tenda, e comeram e beberam. Por que eles comeram e beberam? Qual foi a primeira necessidade deles? Estômago. O estômago estava no fundo, estava saindo aqui atrás. Não tinha mais jeito. A fome era tanta daqueles homens. A primeira coisa que eles vão fazer é cair na comida dos sírios. Come o máximo que pode. Eu fico pensando que eles se empanturraram de comida. Mas depois de eles terem comido, diz o texto bíblico, o que eles vão fazer? Aí a Bíblia diz que eles comeram e beberam, e aí eles começaram a recolher o que tinha lá. E o que tinha lá? Prata, ouro e vestes. E aí o texto bíblico diz que alguém dá uma ideia. Qual é a ideia que alguém dá para eles? Que tal a gente esconder? Por que vocês acham que eles esconderam? Porque eles queriam guardar alguma coisa para eles? Sim, talvez por medo de que alguém tomasse, talvez com medo que o exército voltasse, talvez por qualquer outro motivo. Eles vão esconder, eles vão achar um esconderijo e guardar aquilo lá para que eles possam sobreviver. A ideia de sobrevivência. Eles precisam sobreviver. E eles vão lá, esconde, o texto bíblico diz que eles voltam, pegam mais e esconde, e eles estão fazendo o seu depósito lá. Mas aí, lá pelas tantas, um deles diz assim, não é bom aquilo que a gente está fazendo. Querido, será que em algum momento da sua vida, em que você estava vivendo nababescamente falando, em que você estava em meio a um banquete maravilhoso, em que você estava guardando aquilo que você ganhou nessa mente, ou aquilo que alguém deu a você, será que em algum momento desse já lhe veio à cabeça,
não é bom o que eu estou fazendo? Eu não estou dizendo que eles estavam fazendo alguma coisa errada, eu não estava não. Eles estavam desfrutando do que Deus deu a eles. Aquela abundância tinha sido dada pelo Senhor. Deus estava suprindo a vida deles. Deus estava provendo eles materialmente. Deus estava resolvendo a vida daqueles 4 homens que resolveram marchar por fé. Mas naquela hora, Deus coloca uma centelha na cabeça deles e diz: mas não é possível a gente pensar só na gente e não pensar nos demais. Tem uma cidade toda morrendo. Tem uma nação toda indo para as trevas. Tem uma nação toda acabando. Tem pessoas se comendo lá naquela cidade. Tem pessoas matando seus filhos para se alimentar. Não é possível. Irmãos queridos, quando uma igreja perde a perspectiva do outro, ela perdeu a perspectiva do Evangelho. Quando a igreja não pensa naquele que está indo para o inferno, ela perdeu a perspectiva do Evangelho. Quando ela não se preocupa mais com aqueles que estão se matando, com a multidão que caminha para a matança, ela perdeu a perspectiva do Evangelho. Porque o Evangelho, ele nos ensina a ir, ele nos ensina a compartilhar, ele nos ensina a distribuir, ele nos ensina a estender a mão. E se nós pensamos só no nosso umbigo, só no nosso nariz, só na nossa necessidade, nós perdemos a perspectiva do Evangelho. E nós estamos vivendo no meio de uma sociedade completamente individualista. Uma sociedade que só pensa nela, que só enxerga o seu umbigo. É aquela pessoa que quer ter tudo e ela não quer compartilhar nada com ninguém. Ele nunca compartilha nada, ele não abençoa, ele não sustenta missionário, ele não estende a mão para abençoar um irmão, uma irmã. Por quê? Porque ele quer ter tudo consigo. E ele esquece daquilo que a Bíblia diz, que ajuntar tesouro na terra é inócuo. Porque Jesus mandou a gente ajuntar tesouro no céu. Podemos ter sim uma vida feliz, confortável, podemos, mas nós não podemos viver só nessa perspectiva. Porque se vivermos com os olhos só voltados para a terra, nada construiremos no céu. E agora vem uma palavra no coração deles: não é bom o que nós fazemos. Esse dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Quantas vezes nós estamos caladinhos perto de uma pessoa que está morrendo? Quantas vezes nós estamos caladinhos perto de uma pessoa que está precisando de uma palavra nossa? Quantas vezes nós estamos com a mão fechada perto daquele que está precisando da nossa ajuda, uma migalha nossa, mas nós não somos capazes de abrir a mão. E então eles tomam uma decisão, ele diz: se esperarmos até amanhã, algum castigo nos sobrevirá. Olha o temor de Deus no coração. Enquanto uma cidade inteira não tinha temor, tinha 4 leprosos com medo. E o castigo de quem? De Deus. Deus vai ferir a gente se a gente agir assim. Deus vai nos ferir se nós não enxergarmos o outro. Deus vai nos ferir se nós não estendermos a mão. E aí eles dizem: vamos levantar agora e vamos anunciar a casa do rei. Vamos lá, vamos dizer para eles. E meus irmãos, eu imagino eles chegando lá. Eu imagino aqueles 4 chegando lá e batendo no portão. E quando eles batem no portão, eu imagino o cara lá de cima dizendo: não tem comida. Se vocês vieram aqui buscar comida, não tem comida. E eles batendo. E eles dizem: não, já falamos que não tem comida aqui, nós estamos morrendo. Quanto mais para vocês, vão embora. E eles dizem: nós não viemos buscar comida. E então as pessoas, eu imagino os guardas perguntando: e o que vocês querem? Nós queremos ser a esperança para essa cidade. Nós queremos trazer a esperança para vocês. Eu imagino aqueles guardas olhando para eles e dizendo: vocês, rasgados, maltrapilhos, vocês, leprosos, trazer a esperança para nós? O mundo debocha daqueles que Deus usa. O mundo não acredita que Deus é capaz de usar leprosos. O mundo não crê que Deus é capaz de usar os que não têm nada. O mundo não crê que Deus é capaz de fazer homens que praticamente estão mortos caminhar em direção a um exército, o maior exército poderoso da terra, e ir lá e saquear o exército. Ninguém acredita nisso. E eu imagino que aqueles guardas não acreditaram. E o rei também não acreditou. Porque quando foram anunciar o rei disse: isso é uma armadilha dos sírios. Eles não creram que Deus estava agindo. O rei não creu que Deus estava agindo. O rei disse: é a armadilha dos sírios. Os sírios saíram, eles foram para algum lugar e eles deixaram tudo lá para que a gente possa ir para lá. E na hora que a gente estiver lá, eles vão vir e vão fazer um abafa. Essa foi a palavra do rei. Porque era um rei completamente distante de Deus. Rei Jorão, que morreu sem deixar saudades.
O texto bíblico fala que um servo dele, ninguém dava nada, a Bíblia não diz nem o nome, falou: rei, se esses caras estão aí, estão dizendo que são a esperança para nós, é possível que Deus esteja nisso. Rei, é possível que Deus esteja preocupado com a gente. Rei, é possível que Deus esteja fazendo alguma coisa por nós. Rei, é preciso ouvir esses caras. Nós não temos aqui 5 cavalos? Sim. Os cavalos não estão morrendo? Sim. Então vamos mandar os cavalos que estão morrendo? Aí eles vão lá, olha, se der certo, bem, se não der, amém. Manda os cavalos que estão morrendo. O rei disse: tá bom, é boa a sua palavra. Preparou 2 carros, colocou os cavalos que estavam morrendo e mandou. E quando os homens voltaram, eles disseram: os leprosos disseram a verdade. Há esperança para nós. Eles trouxeram esperança para nós. Os leprosos são a esperança para a nossa cidade. E aí o povo, diz a Bíblia, sai correndo, passa pelo portão da cidade, atropela o homem que duvidou de Deus lá no início, ele morre e o povo vai lá. E naquele dia eles comem, se fartam, recuperam tudo que perderam, saqueiam o arraial sírio e se tornam 2 ou 3 ou 4 ou 5 vezes mais poderosos e mais cheios do que eles tinham antes. Deus trouxe a esperança para aquela cidade. Meus irmãos, eu quero terminar e perguntar: quantas pessoas estão vivendo do seu lado sem esperança? Em crise emocional, em crise financeira, em crise espiritual, em crise moral. Quantas pessoas estão vivendo a desilusão da vida, o desespero? Quantas pessoas estão vivendo no limiar da existência? Pessoas que cruzam conosco, irmão, no trabalho, que cruzam conosco no condomínio, que cruzam conosco nas ruas, que cruzam conosco no supermercado, que cruzam conosco na escola, em todo lugar. São pessoas que estão vivendo o limiar da vida. E eu pergunto, se Deus usou aqueles 4 leprosos fracos para salvar uma cidade inteira, será que Ele não pode usar você? Se Deus usou aqueles que não tinham nada para fazer alguma coisa por aquela cidade, será que Ele não pode usar você? Claro que pode, é óbvio que pode. Porque o desejo de Deus é que você compartilhe o Evangelho com aqueles que estão famintos. Mas eu termino perguntando a você nessa noite: o que nós podemos aprender com esses 4 leprosos? Inúmeras coisas, mas 3 eu queria que ficasse na sua cabeça. Primeiro, saia do comodismo. Você pode falar isso para a pessoa do lado? Saia do comodismo. Primeira coisa que a gente aprende com eles: saia do sonocílio. A sua situação não é empecilho para o agir de Deus. Guarde isso. Saia do comodismo. Pior que você esteja, seja lá no chão, leproso, acabado, pensando na morte, a sua situação não é empecilho para o agir de Deus. Você crê nisso? Então você tem que sair do buraco. Você tem que sair de onde está. Porque se você ficar onde está, você está pior do que aqueles 4 leprosos. Pior do que eles. Segundo, que a gente aprende: assuma riscos com coragem. Você pode falar isso para a pessoa que você falou a frase anterior? Assuma riscos com coragem. O que é isso, pastor? Assumir risco com coragem é ir na direção que Deus mostra. Mas tem um exército lá, mas eu vou. Mas é perigoso, mas eu vou. Mas é difícil, mas eu vou. Mas não vai dar certo, mas eu vou. Assuma os riscos. Tenha coragem. Faça aquilo que Deus manda. Não recue. Aqueles homens disseram 4 vezes, melhor, 3 vezes para si mesmos: vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Mas nós vamos na direção que Deus está apontando. Eles não conseguiam ver, mas eles conseguiam ir, porque Deus ia fazer um milagre na vida deles. Agora, a terceira lição que a gente aprende aqui: creia no poder miraculoso de Deus. Você pode falar isso de novo para a pessoa? Creia no poder miraculoso de Deus. Por quê? Porque Deus vai potencializar os seus passos. Deus vai potencializar a sua fala. Deus vai potencializar as suas mãos. Deus vai potencializar a sua mente. Para quê? Para cumprir o propósito dele. Mas você precisa crer no poder de Deus. E se você crer, um milagre vai acontecer em sua vida. Você crê nisso? Você crê? Eu estava em Minas essa semana, como disse, no aniversário, e o neto do fundador do colégio americano, do colégio Batista Mineiro,
que tem 100 anos, completou agora, ele pregava. E ele estava contando a história do pai dele, Samuel, filho do Otis Marx, do fundador, Maddox, né, do colégio. E ele conta uma história interessante do pai dele. Ele diz que o pai dele era persistente. Era daquele tipo de pessoa que não desistia, mas não desistia mesmo. E então o pai dele vai sair para uma viagem a cavalo. A viagem a cavalo é 12 dias. E então o pai dele disse, olha, não dá para você. Ele tinha 12 anos. Eu disse, mas eu queria ir. Ele disse, não dá. É muito tempo a cavalo, a gente não sabe o que pode acontecer. Aquela época, 100 anos atrás, você imagina o tanto de doença, o tanto de perigos que havia. A viagem era a cavalo. E então ele disse, não, mas eu queria ir. E ele era daquele tipo que não desistia. E então ele pediu o pai disse que não, a mãe disse para ele, não, obedeça seu pai. Ele disse, bem, então ele tentou convencer o seu pai, não deu. Então ele virou para o pai e disse, pai, tem um detalhe, todo pregador precisa de música. Eu vou tocar o órgão. Eu sei tocar o órgão, o senhor sabe que eu sei tocar. Aí o pai olhou para ele e disse, mas não dá para você levar o órgão, que era aquele órgão de pedal, pequenininho, porque ele vai molhar na estrada. Se a gente colocar ele no cavalo, ele vai molhar na estrada, porque pode chover, a gente vai de cavalo, pode chover. Ele disse, pai, eu já preparei uma capa para o órgão. Já preparou a capa? E aí ele foi, até que convenceu o pai. E aí o pai decidiu levá-lo. E ele foi na viagem. Chegando lá na viagem, o pai dele passou muito mal. E era o dia da pregação. E o pai dele ia pregar no culto lotado de gente. E não havia condição do pai pregar de jeito nenhum. Ele disse, faz o seguinte, você vai lá, dirige o culto, fala o seguinte, fala que eu estou doente, você dá a palavra inicial, canta uma música e manda o povo embora. Porque não tem como eu ir lá pregar. E não tem ninguém que saiba pregar, não tem ninguém que tenha condição de pregar. E ele disse, mas pai, a gente não podia fazer de outro jeito. Ele falou, não tem jeito, me obedeça. Ele disse, e se eu pregar? Ele, de jeito nenhum, você nunca pregou, não sabe pregar, não tem como. Ele disse, não, mas eu vou tentar. Ele, não faça isso, senão vai ser um fiasco o culto. E ele disse, pai, mas eu queria lhe convencer de uma coisa. O quê? Eu já ouvi o senhor pregar muito sobre um texto da Bíblia. E aí ele cita o texto, que era sobre o filho pródigo. Ele disse, eu conheço o seu sermão de cor, pai, de todo lugar que o senhor prega. E quem sabe, se eu pregasse aquele texto, né? Vou citar o seu sermão todinho. O pai disse, mas não vai dar certo. E aí, no final, o pai dele aceitou, ele foi, pregou. No dia fez o apelo e teve decisões de pessoa. 12 anos de idade. 12 anos. Ele contava essa história lá no colégio e chorava. E chorava, contando do seu pai, como ele não desistia. Mas a história mais fantástica, essa é fantástica. Porque Deus trouxe pessoas à frente através daquele menino de 12 anos, que estava pregando um sermão repetido do pai dele, que estava doente, que foi curado, Deus abençoou, e ele pôde ser usado por Deus. Mas uma das histórias mais fantásticas que ele contou, foi que ele queria estudar nos Estados Unidos, mas ele não tinha dinheiro para passagem. E ele então vai ao capitão do navio, aqueles navios a vapor, naquela época, e diz para ele, eu tenho uma proposta para fazer. Qual é a proposta? Se o senhor me deixar ir viajar no seu navio, eu tenho muito mais a oferecer ao senhor do que lhe dar o dinheiro da passagem. Ele diz, não entendi nada, o que você está falando? Ele diz, não, o dinheiro da passagem é muito pouco sobre o que eu vou fazer. Ele diz, mas o que você vai fazer? Aí ele apresenta uma série de coisas. O capitão disse, de jeito nenhum, a minha empresa precisa de grana, dinheiro, din-din, né? Bufunfa, o nome que quisesse, usava naquela época. Pois ele convenceu o capitão do navio a ir naquela viagem sem pagar nada para ele atuar no navio. De tanto convencimento que ele tinha, o poder de convencimento tremendo. E lá no navio, ele começa a falar de Jesus. E lá no navio, ele então reúne os funcionários. E tendo reunido os funcionários chegam e falam assim, olha, nós precisamos orar por um homem. Qual? O segundo no comando. E o segundo no comando é a pessoa pior desse navio. É o cara mais carrasco, é o cara mais duro, mais difícil. Ele disse, vamos orar. E orar. Muito por aquele homem. Lá pelas tantas, Deus colocou no coração dele, vai lá conversar com esse segundo. E ele não falou para a galera, e ele foi. Quando ele chegou lá, ele tomou uma desfeita tão grande, mas tão grande. O homem xingou ele de tudo quanto é nome, e falou, e arrepiou com ele, e disse que não queria nada com ele, e não sei o quê, e tal, e etc, etc. E ele saiu de lá, murchinho, as orelhas baixas, veio para o quarto e disse, Deus, eu não entendi. O Senhor me mandou lá falar com esse homem.
O Senhor me mandou lá falar, orar por ele, dizer que Deus ama ele, etc. Deus, eu não entendi nada. E revoltado, e chateado, e machucado, e ferido. Aí Deus falou uma coisa para ele: volta lá. De jeito nenhum, volta lá. Não vou, volta lá. E ele volta. E quando ele chega, já vai preparado para ser morto. Porque do jeito que o homem tratou da primeira vez, agora ia ser fuzilamento, não tinha outra chance. E quando ele chega, antes que ele fale qualquer coisa, o segundo no comando diz: eu quero te pedir desculpa, porque eu te tratei daquele jeito, porque a minha mãe me falava desse Jesus, e eu disse para ela nunca mais me falar, e disse para minha mãe que o último dia que ela me falasse de Jesus de novo, eu ia sair de casa. E ela insistiu, e ela falou, e eu saí de casa. E tem anos e mais anos que eu não vejo a minha mãe. Foi por isso que eu te tratei daquele jeito. E ele virou para aquele homem e disse: será que você podia pedir ao seu Deus para me perdoar pelo que eu fiz com ele e com a minha mãe? E aí ele começa a chorar. E o homem também chora. E lá estão os dois no navio, orando a Deus e buscando o perdão dele. Será que Deus usa pessoas que Ele quer para fazer o que Ele quer na hora que Ele quer? Sim. E Ele pode usar eu e você? Pode. E Ele pode debelar a crise que está instalada no seu coração? Pode. Mas Ele quer que você dê o teu passo de fé. Você está disposto a isso? Então quero convidar você para curvar a sua cabeça nessa hora. Quem sabe você não tem nada, como aqueles 4 leprosos. Quem sabe você está na perspectiva da desgraça, da derrota. Quem sabe você está vivendo um momento mais crítico da sua vida. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: eu quero usar você. Eu quero te motivar a ir na direção que eu desejo. Eu quero mudar a tua história. Eu quero construir um momento novo na sua caminhada. Eu quero encher os teus celeiros. Eu quero fazer de você um proclamador das boas novas. Eu quero transformar a tua vida. Quem sabe nessa noite, Deus chama você com todas as suas dificuldades, com todas as suas angústias, para se aproximar dEle, se render aos pés dEle, e para fazer de você um vaso de bênção. E agora é a hora de você se aproximar dEle e dizer: Deus, usa a minha vida. Deus, é comigo que o Senhor está falando nessa hora. Deus, é comigo. Deus, eu preciso. Deus, eu quero. Deus, eu preciso do Senhor. Deus, eu não tenho recurso em mim mesmo, mas o Senhor tem. O Senhor pode potencializar a minha vida. Deus, faz um milagre na minha vida. Você deseja isso, querido? Se deseja, eu quero convidar você para erguer a sua mão para Ele agora, onde você estiver, e dizer: Deus, toca em minha vida nessa noite. Restaura a minha vida. Cura o meu coração, muda a minha história. Faz, Senhor, de mim um vaso novo. Me usa, Senhor, conforme a tua vontade. Deus, transforma a minha história. Eu quero, Senhor, apresentar o meu nada, a minha crise, a minha angústia no altar do Senhor. E eu quero que o Senhor faça um milagre no meu coração nessa noite. Tem alguém agora? Gostaria de colocar a sua vida nas mãos dele. Deus abençoe você. Glória a Deus. Tem mais alguém? Erga a sua mão onde você estiver, no nome de Jesus. Deus abençoe você lá atrás. Quem mais? Pode erguer bem alta a sua mão, estou vendo você lá atrás. Deus abençoe você. Tem mais alguém na galeria? Eu preciso colocar a minha vida nas mãos de Jesus. Eu preciso colocar o meu coração. Eu preciso colocar a minha crise, a minha dor, a minha dificuldade. Eu preciso. Deus quer me usar. E eu coloco a minha vida nas mãos dele. Tem mais alguém? Pode erguer bem alta a sua mão, onde estiver agora. E eu quero orar com você e por você nessa noite. Pode erguer bem alto. Você jovem, adolescente, senhor, senhora, o Senhor está aqui. E Ele quer mudar o teu coração. Nós vamos estar em pé agora. E nós vamos orar. E eu quero convidar você para vir à frente aqui agora. Fique em pé, por favor. Eu convido você para vir à frente. Você que ergueu a sua mão, vem aqui, por favor, para a gente orar. Você que não ergueu, eu preciso do Senhor nessa noite. E eu quero que Ele venha em meu socorro. E que Ele me ajude. E que Ele me dê a esperança. E que Ele gere no meu coração uma nova perspectiva de vida. Então sai do seu lugar, vem aqui à frente agora. E eu quero orar com você aqui agora. Enquanto cantamos esse hino bem baixinho, eu queria que convidar você. Pode vir, você lá atrás, dá um pulinho aqui, por favor. Você que ergueu a sua mão aqui embaixo, lá em cima, dê um teu passo de fé.
vem aqui à frente agora. Coloca a sua vida nos braços do Senhor. Deus quer mudar a tua história nessa noite. Você crê nisso? Você crê? Então pode vir, vem aqui à frente. Você que é membro, você que não é membro dessa igreja, mas você precisa do poder da misericórdia do Senhor. Tantas lutas, tantas dores no deserto. Pareço estar. Vem agora. Coloca o teu coração aqui no altar de Deus. Diga para Ele: eu preciso, Senhor. Eu preciso entregar os meus temores, as minhas dificuldades, as minhas lutas. Pode vir, vem aqui você jovem. Vem aqui. Dá o teu passo de fé agora. Vem. Você que está aqui embaixo, precisa da mão do Senhor. Vem. Dá o teu passo agora, em nome de Jesus. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Pode vir. Você crê nisso? Você crê na misericórdia de Deus? Você crê no poder de Deus? Então vem, em nome de Jesus. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Fica aqui. Vem. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti. Vem aqui. Pode vir. Eu me espero. Eu te adoro. Deus de amor. Quero pedir à igreja para orar agora. Tem mais pessoas aqui nessa noite que precisam de Jesus. Tem irmãos queridos que estão enfrentando lutas terríveis e que precisam desse revestimento do alto. Se você está vivendo um momento assim, eu quero convidar você para vir agora. Sai do seu lugar agora e vem. Se você não é crente, se você é crente, mas está passando por uma luta e precisa desse revestimento de Deus, enquanto a igreja está orando, vem agora. Dá o teu passo. Deus usa aqueles que se colocam nas mãos dele. Os 4 leprosos se colocaram nas mãos do Senhor e eles se tornaram heróis de Deus. Como eu disse, não eram os heróis da Globo, não eram os heróis de Hollywood, mas eram os heróis de Deus. E os heróis de Deus são aqueles que se colocam nas mãos dele. Tem uma luta, tem uma dificuldade a ser vencida, coloca diante de Deus agora. Vem. Dá o teu passo aqui à frente. Você que está na galeria, vem também. Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Deus tem uma esperança para você nessa noite. A gente vai cantar mais uma vez essa canção. E se Deus está falando contigo, é a hora de vir. Vamos mais uma vez, só o coro. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade, no seu poder, na sua graça. Eu descanso em ti, Senhor. Eu espero em ti, Senhor. E eu te adoro, e eu te adoro. Deus de amor. Vamos orar. Senhor, o nosso coração está no altar do Senhor. Senhor, a tua palavra é rica e eficaz, e ela não volta, mas ela prospera naquilo que ela foi enviada. Obrigado, Senhor, por essa noite, quando ouvimos a tua voz através da tua palavra. A palavra é tua, o poder é teu. Obrigado por essa experiência narrada na Bíblia, que nos ajuda a aproximar do Senhor, mesmo sem ter nada. Mesmo quando nos sentimos falidos existencialmente, mesmo, Senhor, quando a nossa perspectiva é apenas a morte. Senhor, aqui à frente estão os teus filhos e as tuas filhas. O Senhor conhece a luta, a dificuldade, a crise de cada um. O Senhor sabe quantas vezes nos vemos cercados por elas. E às vezes, Senhor, nos vemos como o povo de Samaria sem saída.
E naquele momento, Senhor, ficamos desesperados, ficamos tristes, ficamos até desanimados e podemos até cometer desatinos. Mas, Senhor, nessa hora, nós te pedimos que assim como o Senhor usou aqueles 4 homens, que não tinham nada, Senhor, que não poderiam oferecer nada, mas que se dispuseram aí na direção que o Senhor apontava. Ó Deus, usa também essas vidas que estão aqui, reverte a situação que está na vida deles, ajuda-os a confiar em Ti, a depender do Senhor. Dá, Senhor, com que cada um aqui agora possa experimentar aquilo que o Senhor prometeu na sua palavra, a abundância do Senhor em seu coração. Tira, Senhor, todo medo, todo receio, toda culpa, todo pecado, tudo aquilo que impede a ação do Senhor, e gera nesses corações, Senhor, um coração totalmente temente ao Senhor. Cuida de cada um aqui, faz milagres e maravilhas nessas vidas, e que eles também possam se tornar, Senhor, aqueles que vão construir a esperança em outros corações, que através de suas vidas a esperança do Senhor possa brilhar. Eu oro, consagro essas vidas no teu altar e peço a tua bênção sobre eles, e oro agradecido em nome de Jesus. Amém.